Boa tarde, é a professora Luzinete, retornando às nossas aulas de língua portuguesa, capítulo 3, título Explorando Cartas. Você escreveu uma carta para alguém? Leia esta carta. Na aula anterior, a gente terminou com esse conteúdo, ok? Só estou fazendo uma revisão. Na página 63, nós vimos a estrutura da carta anterior e observe o preenchimento do envelope, destinatário e o remetente, certo? Agora vamos para a próxima página. A carta que você leu é uma carta pessoal. Como vimos, ela é um dos modos mais antigos de comunicação entre as pessoas. CEP é o endereço em que o correio encontra para localizar o endereço da carta. Significa o código de endereçamento postal. Na estrutura da carta, nós temos os principais elementos que fazem parte da estrutura da carta. No início, nós temos local, cidade, onde se escreve. Depois, data, dia, mês e ano. Destinatário, nome da pessoa e para quem escreve. No meio da carta, o assunto da carta. E no fim da carta, nós temos a mensagem de despedida e o remetente, nome ou assinatura de quem escreve. O assunto de uma carta pode ser variado. Ele pode servir para mandar notícias, contar novidades, trocar ideias, enviar fotos, receitas, poemas e etc. Agora responde as questões que seguem de acordo com a carta de Carlos, que você leu anteriormente. Na atividade 12, quem é o remetente da carta? 13. Quem é o destinatário? 14. Copie a saudação inicial. 15. Copie a saudação final. Na página 65, por que Carlos escreveu para os avós? 17. Qual é o endereço dos avós de Carlos? Nós temos um tema aqui, uma curiosidade sobre a vida do carteiro, ok? Então vamos lá. Todos os anos, no dia 25 de janeiro, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos comemora o Dia do Correio. A data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Mata Neto, que era o Correio-Mor do Reino em Portugal, que com sua nomeação começou a funcionar o Correio do Brasil. Vale a pena observar, a palavra correio também significa carteiro, mensageiro, embora o serviço do carteiro, tal como conhecemos hoje, somente tenha tido início no Brasil no século XIX. No exercício 18, na carta que você leu, algumas palavras foram escritas com letra inicial maiúscula. Sublinhe essas palavras na carta com os lápis coloridos. Agora responda como você explica o uso da letra maiúscula inicial nas palavras São Paulo e Carlos. 19. E na palavra esse. Página 66. Como você observou na estrutura da carta, foi-se usado ponto, vírgula, interrogação e exclamação. Vamos trabalhar melhor isso. De olho na pontuação. Vamos recordar a função de alguns sinais de pontuação. Ponto final. É usado para indicar o fim de uma frase declarativa que pode ser afirmativa ou negativa. Exemplo, ela foi à aula hoje. Ou, Pedro não gosta de brigas. Ponto de interrogação. É usado para indicar uma pergunta direta. Exemplo, você foi ao clube ontem? Ponto de exclamação.
É usado para indicar surpresa, admiração, espanto, indignação, ordem e etc. Exemplo, que beleza. 20. Reescreva as frases respeitando os espaços entre as palavras e a pontuação. Então, você vai observar aqui que nós temos uma frase toda junta e você vai organizar ela nessas linhas aqui que representam o quê? Como se fosse um caderno de caligrafia, ok? Então, nós temos duas frases. Temos a primeira frase e a segunda frase. 21. Atividade 21. Leia as frases. Quando você vem nos visitar? Olá, vovó. E o vovô? Tudo bem? É tudo muito diferente. Estou com muita saudade. As aulas são legais e os professores ensinam muitas coisas novas. Na página 67, seguindo as orientações da página anterior, agora copie as frases de acordo com o que se pede. As frases declarativas, frases interrogativas e frases exclamativas. Ok? Boa aula para vocês!